Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos refletir nesse momento a Palavra de Deus, capítulo 3 da primeira carta de São Pedro, versículo 1 a 17. Primeira carta de São Pedro, versículo 1 a 17. Nós vamos refletir sobre esse tema, a imitação de Cristo. A imitação de Cristo. São Pedro diz: Esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Assim, os que ainda não obedecem à palavra poderão ser conquistados, mesmo sem discursos, pelo comportamento de suas esposas, ao observarem a sua conduta casta e respeitosa. O vosso adorno não consista em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. São Pedro está fazendo uma orientação às mulheres, às esposas, não é? Não se preocupar com luxo, com as coisas externas, com coisas caras, não é? Não se preocupar com essas coisas. Isso não é o mais importante. Aqui não é uma questão de higiene. Uma coisa é a higiene, você se cuidar, você, não é? Ter o seu cuidado, o seu zelo, mas de maneira simples. Tem como você ser bela, mas simples, as mulheres, não é? A beleza da mulher não se expressa no valor que ela gasta, não é? No sentido, não precisa gastar tanto dinheiro, desperdiçar dinheiro, sendo que pode ter uma beleza simples, não é? Na simplicidade. E também a beleza da mulher não está em ser vulgar, não é? Vulgar. Mulheres que mostram o seu corpo, que profanam o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Então, nem para a mulher casada, nem para a mulher solteira, nem para a mulher viúva, não importa. Jesus pede que tanto, e não é só a mulher, o homem também. Tanto o homem quanto a mulher deve glorificar a Deus também no seu corpo. O corpo expressa o louvor a Deus. Nós louvamos a Deus não é só com a boca, só com o coração, com os pensamentos, mas com a nossa conduta, com o nosso modo de proceder. Isso é muito sério. Veja Jesus. Jesus foi crucificado pelado. Ali na cruz atrás do padre, você vê um pano cobrindo Jesus. A igreja colocou aquele pano, mas na verdade, pela história, ele foi crucificado pelado, né? Ele sofreu a pior humilhação que existia, porque para um judeu mostrar o corpo é o mesmo que desonrar o nome de Deus, né? É o mesmo que isso. Mas São Pedro está dizendo para nós, a beleza que nós devemos lutar, as mulheres aqui ele citando, é
a que está na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno. O espírito suave e sereno vem da prudência, da doçura nas palavras, do jeito de proceder, né? Do discernimento, da humildade, da entrega. Coisa preciosa diante de Deus. Era assim que se adornavam outrora as santas mulheres que colocavam sua esperança em Deus, diz São Pedro. As santas mulheres que ele cita aqui, as mulheres das Sagradas Escrituras. Elas eram submissas aos seus maridos. Deste modo, Sara obedeceu a Abraão, chamando-o seu Senhor. Vós vos tornareis filhas de Sara, se praticardes o bem, sem vos deixardes intimidar por ninguém, não é? À primeira vista parece que é um texto assim machista, uma colocação machista de São Pedro. Não é. Não é isso o intuito de Pedro quando ele quer colocar essas palavras aqui, esse ensinamento. A submissão, o servir, está no sentido de servir, de entrega, não é? De entrega. Quando um casal começa a bater de frente, um querendo mandar mais do que o outro, eles perderam a compreensão do que é amar a Deus pelo matrimônio. Amar a Deus pelo matrimônio. Não é quando uma mulher chega a dizer assim: eu não preciso de homem para viver. Estando casada, tendo uma família, olha, é perigoso. Não é de Deus. Por que é perigoso? Porque o matrimônio, ele é uma comunhão, ele é uma entrega, ele é um servir. Um ao outro, claro que sim, um ao outro. Tanto o homem fazendo a sua parte, também glorificando a Deus na sua vida, quanto a esposa, glorificando ao seu esposo, a Deus no seu esposo. É um servir, é uma entrega, não é? É uma entrega. De igual modo, agora São Pedro diz para os homens, olha só: de igual modo, vós maridos, convivei de modo sensato com as vossas mulheres, no respeito, no servir, tratando-as como um vaso mais frágil, e prestai-lhes a honra devida, a co-herdeiras da graça da vida, para que não sejam frustradas as vossas orações. Também São Pedro ensina para os homens. Está vendo aqui? Essa entrega, conviver de modo sensato com as mulheres, significa em consonância, né? Com discernimento, com prudência, com cuidado, em unidade, em comunhão, cuidando de suas esposas com a devida honra, como se fosse um vaso frágil. Em outras palavras, como um belo tesouro, como um tesouro que se encontrou e deve cuidar desse tesouro, né? Zelar desse tesouro. E aí São Pedro diz: se isso não acontece, as vossas orações serão frustradas diante de Deus. Diante de Deus. O marido que não zela de sua esposa, que não é obediente a Deus através do matrimônio, do zelo, do cuidado, quando ele reza, a sua oração é vazia. Marido que fica emburrado com a esposa, né? Maltrata a esposa, faz coisas erradas, desonra o casamento. Então, é vazio. Da mesma forma, a mulher, como Pedro está ensinando aqui, também o marido tem que ter o seu contato. Depois Pedro conclui para os dois da família: finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Veja as virtudes e expressões que Pedro usa. Sejam todos unânimes, sejam uno, né? Unidade, tenham unidade, comunhão.
Para que eu casei? Para que o meu casamento? Para glorificar a Deus, para sermos felizes. O casamento não é uma competição, quem pode mais, quem é melhor do que quem. Não. O matrimônio é um sacramento. O matrimônio é para que o casal realmente expresse na vida conjugal o amor a Deus. O sacramento do matrimônio é onde se gera a família, é a base da família. O casal que vive o amor de Deus juntos, a piedade, a fé, a entrega a Deus, não é com essas virtudes que Pedro diz assim, compassivos. Compassivos significa sofrer juntos, estar juntos, amar juntos, sentir a dor do outro, não é? Dialogar, conversar, nesse sentido, não é? Então, compassivos, estar juntos no mesmo caminho, no mesmo passo, não é? Então, nada disso de ficar fechado em si mesmo, emburrado, né? Essas coisas que são infantis, que são de crianças. São coisas de criança. Perdão aí da palavra, das expressões, mas o padre vai assim, fundo, falando do que é. Então, essa coisa de emburrar, de não conversar, de dormir de mal um do outro, né? Isso é de criança. Quando a gente era criança, a gente fazia essas coisas. Mas agora, caindo os dentes como está, já passando adulto, continuar com essas coisas, com essas bobagens, pelo amor de Deus. Então é ter discernimento, compassivos, entender. Fraternos. Esse fraternos aqui, frater vem de irmãos, né? Frater, fraternos, frei. Por exemplo, na igreja se usa muito, né? Frater, frei, né? Os franciscanos usam essa expressão. Se eu fosse franciscano, seria tratado de Frei Marcos, né? Frater, Marcos. É o mesmo que irmãos. Fraterno, fraternidade vem de que os dois formam em Cristo uma unidade, uma comunhão. São irmãos, são amados por Cristo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então existe aqui um amor que serve, um amor que cuida, um amor que zela, um amor que realmente está presente na vida dos dois. Aqui é o ponto central. É aqui que deve o casal iluminar o seu coração, fortalecer o seu coração, não é? Então é esse caminho aqui. Ele usa outras expressões também que nós estamos rezando nessa novena da misericórdia. Sede misericordiosos. Misericordiosos significa agir segundo o coração de Jesus na vida um do outro. Isso é que é importante, né? O mundo hoje é contrário ao casamento. O mundo hoje tenta destruir o casamento, as ideologias que existem por aí. Quando nós vemos uma esposa, um esposo falar isso, eu não preciso de homem para viver, eu não preciso de mulher para viver, não é? E alimenta essas coisas no coração, estando casado, tendo uma família, isso é perigoso. Isso não é a vocação do matrimônio, não é a vocação do casamento, de jeito nenhum, não é? A vocação do matrimônio é essa fraternidade, é essa misericórdia, é serem compassivos, respeitosos, servir. Por que eu casei? Para, com certeza, viver uma vocação santa, para sermos um, para conseguirmos chegar ao fim da nossa vida glorificando a Deus. O casamento é um meio de santificação, não é? E por fim, a virtude da humildade, humus, a humildade. Por exemplo, Nossa Senhora vivia, e os santos também, como Santa Rita de Cássia aqui, temos a imagem dela, vivia a virtude da humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus, no latim, é aquilo que é, não é terra, pó, não é?
Então, sermos humildes significa entendermos a nossa condição de pó, de criatura de Deus, de filhos e filhas de Deus, mas somos pó, somos pessoas humanas. Viemos do humus, do pó, do barro formado por Deus, que soprou, na narina de Adão e gerou assim a vida. E nós somos descendentes de Adão, nesse sentido. Então a palavra humildade vem ser aquilo que é, você ser pessoa humana, tomar consciência daquilo que você é, não querer ser nada mais. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos humanos, que nós somos criaturas, nos achamos que podemos demais, somos poderosos demais, podemos tudo, e não podemos. A humildade, por exemplo, de Nossa Senhora está em duas vertentes. Primeiro, Maria, Nossa Senhora, reconhecia que ela era criatura, que ela era criada por Deus, a sua imagem e semelhança, que ela era pessoa humana. Segundo, Maria sabia que ela não poderia viver sem Deus. A sua força vinha de Deus, o seu sustento era Deus. Então a humildade está nesse caminho aqui, nessa linha aqui. Pedro continua dizendo para nós, isso não é só para os casais, lógico que não, é para todos nós: não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Não ter um coração vingativo, não maltratar as pessoas e não disseminar a vingança. Isso não é de Cristo, isso não é de Jesus, nem para casal, nem para a comunidade cristã. Aqui Pedro fala para os casais, mas fala para toda a realidade cristã, em todas as vocações, para mim também como padre. Se alguém te faz o mal, não devolva o mal, não alimente vingança. Peça a Jesus a graça do perdão, de curar essas feridas que às vezes vêm no coração, mas nunca ir pelo caminho da vingança. A vingança nos faz perder a alma para Cristo. O mal nos faz perder a alma para Cristo, perder a vida de Cristo. Então, se alguém me fez o mal, eu alimento a vingança e quero pagar com o mal, eu estou indo contrário àquilo que é o meu batismo. O meu batismo diz para mim, o seu batismo para você: nós somos templos vivos do Espírito Santo, não é? Então nós devemos ser misericordiosos. Se alguém vem fazendo mal para você, o jeito de você estancar o mal, por exemplo, do mundo, da realidade que você vive, é devolvendo com o bem, fazendo o bem. Se você faz o mal, quando alguém faz o mal para você, você faz o mal crescer. O mal dissemina, ele vai crescendo, ele vai propagando, não é? Se alguém faz o mal para mim, eu vou fazendo o mal, vou devolvendo, vou vingando, então o mal dissemina. E aí, por isso que nós estamos muitas vezes com uma sociedade doente. Muitas famílias estão doentes, muitas pessoas doentes por aí, e a doença não é física, a doença é do coração, no sentido espiritual da palavra de Deus, né? Tem muita gente doente por aí, que essa doença não é doença física, mas é espiritual. Quando essas pessoas começarem a se curar, não é? A se curar mesmo, porque elas têm poder de se curar. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa no meu coração, vou começando a pedir a Deus para tirar e vou buscando, então essas pessoas vão encontrando o amor de Deus nas suas vidas. Ao contrário, diz Pedro para nós, olha, Pedro é o primeiro Papa, é aquele que recebeu as chaves dos céus por meio da igreja, não é? Então Pedro está dizendo para nós, ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Abençoai.
abençoai a sua família, abençoai os seus filhos, seja uma pessoa de bênção. Às vezes a gente vê por aí pai e mãe que amaldiçoam os filhos, já vi muito, muito mesmo. Você é um desgraçado, eu desejo que você nunca vá para frente, você vai sempre dar para trás. Esses pais e mães que são infantis, né? Tem essas coisas, acham que o filho tem que ser um fantoche em suas mãos para a vida inteira. O filho parece que nunca cresce. Tem pai e mãe que não dá conta de criar o filho assim, né? Acha que o filho nunca cresce. Pai e mãe tem que ensinar o filho a ser pessoa de Deus, a ser pessoa que realmente busca a graça de Deus, pessoa digna, e entender que ele é uma pessoa humana com uma identidade própria, que um dia ele vai ter que casar, que ele vai seguir a sua vida, não é? Então a gente não cria filho para a gente, não é? Então tem que aprender essas coisas nesse sentido aí. Tem muito casamento que sogra e sogro ficam enfiando dentro do casamento, não é? Atrapalhando o casamento dos filhos. Pai e mãe que fica nessa ciumeira boba do filho, essas coisas assim, isso não agrada a Deus, não. Tem que, claro, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, tem que ser sinal do amor de Deus, respeitar os filhos, né? Respeitar as pessoas que entraram na sua família e realmente ser instrumento da graça de Deus. Abençoai, nós somos e devemos ser pessoas de bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, diz São Pedro, guarde a sua língua do mal e seus lábios de falar mentira. Nunca leve a mentira para a nossa vida, para a sua vida nem para a minha. Não leve. E não fale mal de ninguém. Não fale mal. Não comente a vida dos outros. Isso aqui é a palavra de Deus para nós. Bem claro o Padre está colocando, né? Não fale mal de ninguém. Não leve para a sua vida o que não é seu. Não faça fofoca. Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou fazendo fofoca. Isso é fofoca, não é? Não fale, não julgue, não condene. Isso aqui é muito sério diante de Deus. É uma coisa séria, nos faz perder o céu. Se queres viver dias felizes, diz Pedro, quem quer amar a vida e ver dias felizes, ter dias abençoados em paz, deve cortar essas coisas da vida. Não falar mal dos outros, não falar mal. Afaste-se do mal e da mentira. Haja sempre com verdade, com honestidade, com dignidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e procure segui-la. Buscar a paz significa estar dentro de casa, não é? Se em casa seu esposo, sua esposa está sem paciência, espere ele acalmar. Não adianta você conversar com uma pessoa que está fora do uso da razão. Então espere acalmar, depois você chama, conversa. Mas você bater boca com alguém ignorante que está na ignorância é pior. Então espere e depois converse sensatamente. Não adianta, por exemplo, vou dar o exemplo dos filhos. Você está criando o seu filho e aí você começa a gritar com o seu filho. Sempre conversa gritando com o filho. Não adianta. A pessoa sensata, a pessoa que faz o uso da razão, ela senta com o filho e conversa, olho por olho, não é? E conversa. Então isso é importante. Pois os olhos do Senhor repousam nos justos, e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os malfeitores. Olha o que Pedro diz, é muito sério, não é? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Se eu ajo com justiça, com amor, com verdade, não é? E vou fazendo acontecer essas virtudes,
Os olhos de Deus estarão sempre em mim, ou seja, a graça de Deus estará na minha vida. Agora, se eu ajo com mentira, com maldade, faço essas coisas, o olho de Deus se volta contra mim. Pedro está dizendo isso para nós. O rosto do Senhor, a face do Senhor, volta-se contra esse tipo de pessoa. Então é tão sério isso daqui, a gente precisa rezar. Ora, quem é que vos fará mal, se vos esforçais para fazer o bem? Pergunta Pedro. Mas também, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Pedro diz: quem que vai fazer mal para uma pessoa que faz o bem? Mas mesmo se existir alguém que cometa injustiça contra você, faça o bem. Se você sofrer pela justiça, o seu prêmio será muito maior, muito maior. Não importa. Se alguém te fizer o bem ou te fizer o mal, faça o bem sempre, porque sofrendo pela justiça, pelo bem, você alcançará a graça de Deus, nessa terra e no céu. No céu. Quantos santos morreram assim, não é? Não tenhais medo de não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai em vossos corações o Senhor Jesus, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Em outras palavras, Pedro está dizendo: sempre esforçai-vos em mostrar o amor de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus. Sempre. É tão importante isso para nós, né? É tão bom quando você senta assim do lado de uma pessoa que você vai conversando as coisas de Deus, e vai falando de Deus, e vai falando do amor de Deus, né? É muito gostoso, eu acho muito bom. Agora, quando você senta perto de uma pessoa que só está falando mal dos outros, julgando, criticando, condenando, nossa Senhora, é difícil, não é verdade? É difícil. Então, sermos instrumentos da graça de Deus. Fazei com mansidão e respeito, com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Não é? O justo também contra pessoas que o condenam, pessoas que falam, pessoas que difamam, que vão, infelizmente, pelo caminho do mal. Mas se a gente tem um coração em paz diante de Deus, a justiça de Deus acontece na nossa vida. No tempo certo, a graça de Deus acontece. Pois será melhor sofrer praticando o bem, olha só o versículo 17, não é? Será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, que praticando o mal. Praticando o mal. Então, meus irmãos, peçamos a graça de Deus, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Vamos pensar um pouco sobre isso. Hoje não vou ler a homilia aqui, a catequese, mas vamos pensar um pouco sobre isso, sobre essas questões. Mais tarde a gente vê um pouco sobre essa catequese. Vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos realmente tomar consciência, não é? Eu sempre digo, quase que 100%, melhor dizendo, 100% da felicidade de uma família, de um casal, está no coração dos dois e da família. Porque quando a gente busca e tem abertura de coração, Deus faz acontecer os outros 100%. Não é? A outra parte, a parte de Deus, Deus sempre fará acontecer na nossa vida. Se apresente nesse momento a água para ser abençoado. O Padre vai dar a bênção da água nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor.